Então, eu convido todos a abrirem a palavra do nosso Deus bendito no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Eu quero fazer a leitura com os irmãos do versículo 1 até o versículo 14. Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Os irmãos encontraram? Então, leiamos com bastante atenção que a palavra de Deus nos diz. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que, diante dele, se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém. Oremos ao nosso Deus, irmãos. Senhor, nosso Pai, eterno e amado, Tu, ó Senhor, que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, Tu que tens o conselho perfeito e bendito que nos revela através da Tua palavra. A Ti eu clamo, Pai, pelo Teu poder, pela Tua unção, para que cada palavra que eu venha proferir seja para a Tua glória e nada contrário ao Teu ensino. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, pois sou totalmente necessitado, assim como os meus irmãos aqui presentes, de entender a Tua palavra. Ensina-nos, ilumina-nos o coração para que, entendendo, venhamos a viver uma vida de santidade, de pureza diante de Ti. E é assim que nós oramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, uma vida religiosa, uma religiosidade prática, quando ela não é fundamentada, quando ela não está firmada, alicerçada verdadeiramente em Deus, em quem o Senhor é, na sua pureza, na sua santidade, na sua misericórdia, um estilo de vida religioso assim, sem estar firmado no Deus verdadeiro, pode carregar grandes deficiências. Na verdade, pode não. Carrega grandes deficiências. Isso significa que, mesmo que algumas pessoas se denominem cristãs, elas podem estar levando uma vida profundamente distante de Deus. Por incrível que pareça. Ainda que tenha todos aqueles estereótipos no linguajar, na vestimenta, no ir
na agenda, né, da igreja, não andar com a Bíblia debaixo do braço, ela pode estar distante de Deus. E isso é muito perigoso, porque nós temos uma tendência natural dos homens, de confirmar as coisas e descansar os nossos corações através da aparência, através de como as coisas se parecem, ou através de medições que nós fazemos. Essas medições são por causa das aparências, medição do zelo que nós carregamos na prática religiosa. A gente mede, olha, fulano é muito zeloso, ele é muito santo. Deixa eu exemplificar. Algumas pessoas passam a semana inteira vivendo de um modo totalmente egoísta, servindo aos próprios desejos pecaminosos e praticando impiedade, vivendo mesmo de forma distante de Deus, claramente, sem levar Deus em conta nas suas ações. Mas no domingo, ao irem na igreja e cumprir um ritual religioso ou participar da liturgia do culto, eles se sentem mais leves, como se a conta deles semanal fosse zerada, para que eles pudessem iniciar uma nova semana de pecado, pecar. E no domingo é o dia da limpeza, da faxina e ficar mais leve. Só que ainda tem o caso das pessoas que são totalmente empenhadas na religião, que dedicam bastante tempo, não um dia só na semana, mas talvez vários dias, talvez todos os dias, em práticas diárias de zelo, ou de um suposto zelo. Mas elas são incapazes de perceber que Deus não quer apenas ações ritualísticas, mas o Senhor requer de nós, Ele quer de nós um coração transformado. Ele quer uma mudança interior. Ele quer que nós confiemos nele verdadeiramente e não naquilo que nós podemos fazer pela força do nosso braço. Ou seja, o Senhor não quer que as pessoas confiem em si mesmas, porque nós somos incapazes, mas que a gente confie nele. E por isso nós devemos nos certificar de que nós estamos nutrindo um relacionamento próprio, verdadeiro, pessoal com o Senhor. Porque o nosso coração, irmãos, ele é bastante enganoso. E sem a verdadeira fé, nós podemos, mesmo que com a prática diária de uma religiosidade zelosa até, estar distante de Deus. Porque não é todo e qualquer tipo de zelo que o Senhor requer. Não é todo e qualquer tipo de empenho que o Senhor quer de nós. E às vezes ele até requer de nós esses empenhos. Mas se eles forem puramente ritualísticos, puramente práticos, sem um coração transformado, sem a intenção de ter um relacionamento sólido, verdadeiro e pessoal com ele, de nada basta. Porque a salvação jamais pode ser alcançada pelas obras. Nessa passagem de hoje, Jesus confronta esse tipo de zelo falso. Existia um zelo falso muito comum naqueles dias e existe nos nossos dias também. Um zelo produzido por uma religiosidade falsa. Um zelo produzido pelas aparências. Eu ajo assim porque eu sei que tem pessoas me olhando e elas esperam que eu haja desse jeito, para que elas não me interpretem errado e que não pensem que eu estou distante de Deus. Existe uma religiosidade falsa. Existem motivos falsos, impróprios, para que as pessoas vivam ou tentem viver uma fé verdadeira. Portanto, nós devemos buscar um relacionamento sólido. Uma vida que começa transformando o coração de dentro para fora. E aí sim, as nossas obras, as nossas ações, o nosso zelo terá um significado verdadeiro de louvor e adoração ao nosso Deus. E não a mera prática vazia. E Jesus, ele confronta por 3 momentos, nessa passagem de hoje, esse tipo de zelo falso, ou de vida de aparências daqueles homens. Primeiro, nos é ensinado que a lei de Deus ela não é vazia e sem propósito. Esse é um dos problemas do zelo falso. É olhar para a lei como um escrito duro, que aquilo é preto no branco e tem que ser do jeito que eu acho. E interpreto a lei de qualquer jeito, sem levar Deus em conta. Porque é mais fácil eu viver uma vida de aparências, numa vida dura. Então Cristo ensina que Deus requer de nós, Deus requer dos seus servos zelo. Sim, Ele requer, mas não de qualquer jeito. O seu zelo, ele tem que expressar a prática do amor. Essa, inclusive, é uma das expressões maiores de respeito, de zelo e de prática da lei de Deus.
Um zelo sem amor não é o zelo que o Senhor requer. Zelo sem misericórdia não condiz com a palavra de Deus. Zelo sem graça, o Senhor nunca requereu de nós. Segundo, o Senhor nos ensina também que os servos de Deus devem ser humildes. Essa humildade deve vir de um coração transformado também. Deve ser humilde nos corações. Os servos de Deus devem ser humildes nas suas atitudes. Portanto, o zelo santo, uma prática da religiosidade santa, ela jamais nos levará à soberba, ao orgulho. Quanto mais somos zelosos de acordo com o que Deus requer de nós, mais humildes devemos ser. Jamais o contrário. Se nós estivermos vendo pessoas extremamente zelosas ou aparentemente zelosas à palavra de Deus ou ao ensino de Deus, mas quando você conversa com essa pessoa, quando você interage com essa pessoa, você vê que esse zelo está levando ela à soberba, você pode saber, esse zelo não é o que Deus requer. São práticas vazias, porque aquele que ama o Senhor e que zela pela sua vontade, ele se rebaixa diante de Deus. Ele se humilha, ele torna-se humilde. Terceiro, nós devemos ser amáveis, sem esperar retribuição. Essas coisas costumam andar em conjunto. Uma lei que as pessoas interpretam distante de Deus, um estilo de vida que parece zeloso, mas que na verdade é arrogante, e que no fim das contas eu me preocupo apenas comigo mesmo e não com os outros. Então Jesus nos ensina que nós devemos ser amáveis e viver de forma zelosa, praticando o amor, exercendo a hospitalidade, que é cumprir a lei, sem esperar nada em troca. Porque o Senhor requer isso de nós. Então veja que a prática da lei, a prática correta da lei, ela não é de qualquer jeito. Ela não é baseada em retribuições para os homens, para que eles sejam exaltados nesse mundo. E é isso que o Senhor nos ensina nessa manhã. Em primeiro lugar, ele começa com o amor é a prática da lei. O amor é a prática da lei. Se existe uma palavra que define praticar a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, essa palavra é o amor. Não existe em nenhum dos mandamentos ou nenhum das consequências dos mandamentos diretos do Senhor uma prática que Deus vai requerer de nós que exija algo contrário ao amor. Portanto, o amor é a prática da lei. E o texto de Lucas, eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, sempre atentos, diz assim, nos versículos 1 e 2. Num sábado, observe, isso é muito importante, num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que, diante dele, se achava um homem hidrópico. A narrativa de Lucas começa assim. Isso aqui, irmãos, é uma refeição no Shabat. Você deve lembrar que havia uma lei clara para que o povo de Deus guardasse o descanso solene no sábado, no qual nenhuma obra servil deveria ser feita, no qual as pessoas não deveriam trabalhar, não deveriam cozinhar, deveriam guardar aquele dia para adoração ao Senhor e descanso, um descanso solene, ordenado por Deus na lei. E Lucas, como é de costume no seu evangelho, ele não nos informa a cronologia desse acontecimento, tá? Ele não diz se isso aconteceu de fato naquele momento da sequência, porque Lucas ele costuma organizar seu evangelho de forma temática, não é? Ele sempre coloca questões temáticas para nos ensinar de uma forma bem pedagógica. Então, provavelmente, ele está relatando esse texto aqui, essa passagem, essa situação que aconteceu com Jesus também de forma temática, tá? Isso pode ter acontecido até antes no ministério de Jesus, muito provavelmente. Assim como outras passagens desse evangelho. Jesus está aqui como convidado, né? A última sentença, a última parte do nosso texto diz que Jesus ele se dirige àquele que o convidou, não é? O anfitrião. Então Jesus foi convidado para a casa de um fariseu para comer uma refeição. Veja, se é sábado, os irmãos podem ter certeza. Era uma refeição provavelmente fria, porque os fariseus e os judeus zelosos da lei jamais iam cozinhar naquele dia. Eles podiam até usar alguns métodos rudimentares ali para deixar o alimento aquecido, mas provavelmente era uma refeição mais fria.
Não nos é dito quem era esse anfitrião. Não nos é dito o nome dele. O que é dito é que ele era um dos principais dos fariseus. E aqui está uma informação muito importante. Ele ser um dos principais dos fariseus já vai nos dar o entendimento que aquele homem era um homem de prestígio público naquela nação. Ele era um homem que era conhecido por ser zeloso da lei. Os fariseus eram aquela expressão máxima de zelo, ainda que esse zelo fosse, muitas vezes, de pura religiosidade e aparência. Mas eram homens que tinham um estilo de vida asceta, zeloso, talvez austero contra o próprio corpo. Era costume dos judeus, após a adoração pública, como essa que estamos fazendo agora na parte da manhã. Eles se reuniam nas sinagogas e após a adoração pública, as pessoas continuavam essa reunião nos lares, por volta de meio-dia, para uma refeição, um almoço. Lucas não nos diz qual a refeição, mas o contexto aponta para o almoço. Tá? Inclusive, no texto original, como está escrito, não é dito que Jesus estava ali para comer uma refeição, estava ali para comer pão. Tá? É um pouco semelhante a quando nós dizemos assim, vamos tomar o café da manhã. Estamos nos referindo não necessariamente ao alimento que vamos beber, o café, mas à refeição. Então era o que acontecia aqui quando eles estavam reunidos para comer pão, aquela refeição ali. E nesse contexto, irmãos, é possível que, por Jesus ter sido convidado para a casa daquele fariseu, um homem de prestígio, é muito possível, uma vez que Jesus ele vinha pregando em seu ministério de forma itinerante, vinha andando e pregando nas sinagogas, é muito possível que ele tenha sido o expositor daquele dia. A pessoa que pregou a mensagem da manhã naquela sinagoga. E esse pode ter sido o motivo para o convite de Jesus. Nós não temos como ter certeza disso, é só uma possibilidade. E essa refeição, após a adoração, para os judeus, era uma extensão do culto na sinagoga. E ela deveria vir acompanhada de conversas e debates e ensinos sobre a Torá. Tá? Era costume deles. Inclusive, algumas literaturas rabínicas, né, dos judeus antigos, eles diziam o seguinte: se 3 comerem à mesa e não falaram palavras da Torá, lembre, Torá é a lei de Deus, tá? E não falaram palavras da Torá, é como se tivessem comido de sacrifício aos mortos, ou seja, algo abominável. Mas, se falaram palavras da Torá, é como se tivessem comido da mesa do Senhor. Porque assim como nós, a reunião em volta da mesa é sinônimo de comunhão. E não há comunhão maior do que poder estar com os irmãos falando das coisas de Deus. Então, o fato de acontecer um debate ali, a gente vê que Jesus faz perguntas confrontadoras para esses homens, não é uma coisa que deve nos assustar, porque era para acontecer aquilo mesmo. Talvez eles não esperassem que aquele tema, que para os judeus era um prego batido ponta virada, sábado. Eles não esperavam isso. Mas era para ter questões sobre a lei, era para ser uma extensão do culto, era ali onde as pessoas aprenderiam mais, com mais profundidade, como se fosse a academia dos judeus. Era no sábado, para aprender da lei de Deus, em volta da mesa. Porém, está escrito também que eles estavam observando Jesus. Eles estavam atentos, vendo o que é que sairia da boca de Jesus, o que é que Jesus ia fazer. Todos estavam atentos para ver o que é que o mestre ia dizer. Contudo, irmãos, pelo relato que temos de tantas tensões que aconteceu entre Jesus e os fariseus ao longo do ministério, nós não podemos e nem devemos imaginar que eles estavam tão atentos assim para o que Cristo dizia, porque eles estavam com um desejo de aprender mais. É muito provável que essa atenção que eles tinham pelo que Jesus dizia era para ver se pegariam Jesus num erro, para ter motivo para acusá-lo. Quando nós lemos os relatos de Lucas sobre Jesus nas sinagogas, é Jesus falando sobre a vinda do rei. Ele diz, em um momento que hoje se cumpriu a escritura, ele lê a profecia de Isaías que fala dele, sobre a vinda do Messias, ele diz, hoje se cumpriu. Todo mundo fica, como assim? Ele está dizendo que ele é o Messias? Em outro momento, ele cura um homem no sábado. Em outro momento, ele cura também uma mulher que andava curvada. Todos os ensinos de Cristo ali em volta da sinagoga eram ensinos que geravam tensões. Porque o ensino verdadeiro confronta o zelo falso. Então, muito provavelmente, se Jesus foi o pregador dessa manhã, já tinha tido alguma tensão antes.
E eles convidam Jesus. Vamos ver o que esse cara vai dizer em volta da mesa. Vamos ver qual vai ser a atitude dele. Contudo, irmãos, aquele que estava sendo observado é o mesmo que observa todas as coisas. É o mesmo que tem os olhos como chamas de fogo. É o mesmo do qual Davi escreve: sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele sabe exatamente todas as coisas. Ele conhece cada intenção dos corações. Ele sabia exatamente qual era a intenção daqueles homens. Ele sabia exatamente o que se passava na mente deles, qual era o sentimento deles, absolutamente tudo. Porque sabemos que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus eterno. E Jesus observa e vê ali um homem hidrópico. Isso é uma doença que as pessoas apresentam um acúmulo de líquido no corpo. Talvez nas articulações, talvez na barriga. Aqui, inclusive, uma das variações dessa doença, a gente conhece popularmente como barriga d'água. Doença terrível, que pode indicar uma inflamação muito grande no fígado, talvez até uma cirrose, alguém que já está muito no estado de doença muito avançada, muito sério. Quem é esse homem? Quem é esse homem hidrópico que está ali? Jesus observa ele. O texto nos diz que Jesus viu um homem hidrópico e significa dizer que a sua condição física não era uma coisa que só Jesus sabia, era visual. As pessoas olhavam para ele e viam: esse homem está ruim, está doente. Ele está com um aspecto terrível. Algumas perguntas são levantadas. Será que ele era convidado? Ou será que ele entrou na casa do fariseu ali de penetra sem convite? Deixa eu lhe explicar, isso não seria incomum naqueles dias. Após a refeição no sábado, após o culto no sábado, era comum que algumas pessoas até entrassem na casa das outras sem serem convidadas. Um pouco inconveniente, mas era uma coisa comum. Contudo, esse homem também poderia estar ali. Não porque foi convidado ou porque entrou de penetra, mas porque foi plantado ali. Os fariseus já tinham visto que no dia de sábado, quando Jesus se encontrava com alguém enfermo, necessitado, ele curava. E eles já tinham confrontado Jesus quanto a isso. Então há uma possibilidade muito grande desse homem ter sido plantado ali. Para que quando Jesus o visse, eles ficassem esperando. Vamos ver qual vai ser a reação dele. O que é que ele vai fazer? Vamos ver se ele vai ousar quebrar a lei na casa de um fariseu. Pelo menos o que eles interpretavam ser a lei. Né? Contudo, independente de qual seja o motivo, independente de como aquele homem chegou ali, nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para ele, ver uma oportunidade perfeita para ensinar. Aqui está a introdução do meu ensino. É o que Jesus pensa. E ele vai fazer isso na prática, não na teoria, não com palavras vazias, não com zelo aparente, mas de fato e de verdade diante de tudo, diante de todos. Porque a lei de Deus, irmãos, ela não ensina teoria, ela ensina como um servo deve viver. Então, o Senhor Jesus levanta uma questão que era para ser clara, mas aparentemente não era tão clara assim. A questão não era obscura porque a lei de Deus é obscura, mas porque a religiosidade falsa, a religiosidade sem levar Deus em conta, deixa os homens cegos. Por exemplo, você vê várias pessoas vivendo em tradições malucas. Deus nunca requereu que alguém subisse uma escadaria de mais de 1000 degraus de joelho. Eu leio a Bíblia, releio e nunca vi algo parecido com isso. Deus nunca requereu várias coisas que a gente vê. Existem tradições malucas. Que dirá aquelas que são provenientes da lei, ainda são muito mais capciosas. A religiosidade falsa, ela cega os homens. Porque ela requer aparência. Uma pessoa que olha alguém subir uma escadaria e diz: rapaz, esse cara aí está disposto a tudo para Deus. Será mesmo? Ele não está disposto a entregar a vida e reconhecer que só pela graça pode ser salvo. Parece mais fácil. Mas não quebra. Quebrar o orgulho do homem é muito mais difícil que subir uma escadaria de 1000 degraus de joelho. Jesus está pronto, está prestes a mostrar que o zelo verdadeiro, ele não pode ser desprovido de amor. A lei de Deus é praticada amando. A lei de Deus também é praticada não por méritos, mas por graça. Quem é aquele homem? Ninguém sabe. Ele estava necessitado. Ele estava no estado degradante. E Lucas diz, no versículo 3,
Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? E aí? A lei de Deus diz que não pode fazer obra servil. Diz que não podemos. Quando Deus enviava o maná do céu, ele diz: olha, ninguém guarde o maná do céu. Ele é para um dia só, para vocês verem que eu sou o Deus provedor. Se você guardar, você vai ver que apodrecer. Vai apodrecer. E teve gente que tentou ainda o Senhor e guardou, e apodreceu, e deu bicho. Contudo, na sexta-feira, eu vou dar porção dobrada. Isso Deus conduzindo o povo no deserto. E vocês vão ver que na sexta-feira vocês vão colher para sexta e para o sábado e não vai apodrecer. Porque no sábado não é dia de colher nada, não é dia de trabalhar. É dia de descansar em mim. E não apodrecer. Contudo, será que o Senhor estava requerendo que as pessoas deixassem outras padecer porque era sábado? É evidente que aqueles homens viviam debaixo de uma interpretação errada de aparências. Então lembre-se, esse era um momento duplamente oportuno para isso. A refeição em conjunto pedia uma exposição clara da Torá, da lei de Deus. E aquele homem necessitado ali, em um estado calamitoso, era o pretexto perfeito para que Jesus realizasse o ensino correto. Para os fariseus, a tradição estava bem estabelecida. Eles tinham a tradição. Nada além do descanso e do culto a Jeová deveria ser realizado no Shabat. Então Jesus se dirige aos fariseus e aos intérpretes da lei e pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Posso ou não posso? E você deve se lembrar que essa questão já havia sido levantada antes. Essa mesma questão já havia causado tensões antes entre Jesus e os fariseus, porque ele já havia curado no sábado. E Lucas nos diz no versículo 4: eles, porém, não disseram nada. Ficaram calados. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou e o mandou embora. O fato de Jesus mandar ele embora, muito provavelmente indica que ele entrou ali de penetra. Não era para ele estar ali. Mas já que ele estava ali, eu vou dar o que aquele homem realmente necessita. Não era o alimento do almoço, não. Era a cura. Essa foi a reação deles. Eles não falaram nada. Eles optaram pelo silêncio. Na verdade, eles queriam ver se Jesus ia se enrolar com a lei de algum modo. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, ele realiza um ato miraculoso. Uma coisa incrível, uma coisa sobrenatural. Na verdade, o que Jesus apresenta a eles desse modo sobrenatural é a lei sendo posta em prática. Se tem uma coisa que a lei ensina, até porque o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se tem uma coisa que a lei ensina é amar. E Jesus está realizando o amor de forma prática. Como poderia amar mais aquele homem do que curá-lo de uma doença mortal? Porque, irmãos, amar é o preceito da lei. A lei se resume no amor. E a cura era uma clara expressão prática, não só do amor de Cristo, como a sua autoridade sobre toda e qualquer circunstância. De modo que absolutamente nada pode permanecer comum se ele ordenar. Impressionante que não há registro nenhum de Lucas sobre a reação dos fariseus. Se aquele homem estava inchado, imediatamente ele secou. A cura não era meras palavras, era algo direto, perfeito. Não era em etapas. As curas de Jesus nunca foram em etapas. Sempre foram perfeitas e imediatas. Aqueles homens viram o poder sobrenatural de Deus. E nem mesmo refletiram. Será que um homem comum, sem Deus, poderia fazer uma coisa dessas? Porém, era sábado. E as tradições nos corações deles gritavam muito alto. As tradições duras, elas contrariavam a prática de Jesus. Aparentemente, o amor posto em prática deveria se resumir aos outros 6 dias da semana. No 7º, não tem amor que valha. Isso nos ensina como uma vida zelosa. Eles eram extremamente zelosos nessa prática. Isso nos ensina como uma vida supostamente zelosa nem sempre significa estar perto de Deus. Viver com firmeza naquilo que você acredita, apostando todas as suas fichas nisso, nem sempre significa dizer que você está certo. Boa parte das vezes pode significar dizer que você só é tolo. Você só não levou Deus em conta. Então a firmeza das pessoas, a certeza no erro,
não significa verdade. Jesus nos ensina que o verdadeiro adorador que o Pai procura são os que o adoram, como cantamos aqui, em espírito. Só isso? Com boas intenções? Não. É em espírito e em verdade. Tem que ser firmado na verdade. Se o zelo for baseado em tradições vazias, o nosso Deus ele não é glorificado nisso. Bem, ao menos a tradição das refeições estava sendo observada. Havia ali um claro debate sobre a lei em aberto. A lei estava sendo pregada com toda intrepidez por Cristo, por meio de suas ações. E aqui, como em tantas outras passagens das Escrituras, nós percebemos como a verdadeira lei, ela confronta o coração dos homens, porque ela traz princípios santos e não práticas vazias. E Jesus agora faz mais uma pergunta. Observe, versículo 5. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Bem, não se importar com um coitado qualquer andando por aí é fácil. Você mesmo certamente já fez isso. Talvez hoje você tenha feito isso, passado por um monte de coitado no meio da rua e nem olhou na cara, nem para ver se estava vivo. É muito fácil fazer isso. Eles estavam fazendo ali. Mas e se fosse o seu filho necessitado? E se fosse o animal que para eles trazia lucro? O gado? Se eles caíssem num poço, estivessem com necessidade imediata, parafraseando o Senhor Jesus, é como se ele dissesse: eu duvido que vocês não iam imediatamente tirá-lo de lá. Observe que a palavra imediatamente aparece no texto. Quem de vocês não irá tirá-lo imediatamente? Ou seja, não é esperar o Shabá acabar, não. É tirar imediatamente. Com isso, Jesus estava mais uma vez denunciando a fraqueza moral que aqueles homens possuíam. A fraqueza que eles possuíam no entendimento básico da lei também. Amar o próximo como a si mesmo era a norma. Afinal, para eles o próximo tinha que ser alguém muito próximo. Tinha que ser um animal próprio. Tinha que ser o próprio filho. Do contrário, se for um qualquer, quem se importa? Os parentes deles que cuidem. Mas a verdade que fica para todos nós é a seguinte, irmãos. O amor ensinado à lei de Deus ele não é relativo. Pelo contrário, o amor é a prática da lei. De modo que quem não ama, não obedece a Deus. Você pode ter o zelo maior do mundo em todas as coisas. Você pode nunca chegar atrasado num culto, nunca faltar um culto. Não pular, não ter uma refeição sequer sem que você ore. Contudo, se você não ama, você não pratica a lei de Deus, você não obedece ao Senhor. Se no versículo 4, eles não quiseram responder a pergunta que Jesus fez, Jesus perguntou: vocês querem ou não querem? É lícito ou não é curar no sábado? Eles não responderam. Agora, no versículo 6, Lucas escreve que eles não puderam responder. A isto nada puderam responder. Jesus perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles quiseram ficar calados. Optaram pelo silêncio. E quando Jesus perguntou: e se for um filho de vocês, um animal? Quem é que não vai tirar imediatamente ele de lá, do buraco? A isso eles foram incapazes de responder. Esse é o real ensino da lei, irmãos. Ele deixa os pecadores mudos, indesculpáveis diante de Deus. Isso nos ensina que devemos ter muito cuidado com tradições vazias. O próprio Deus encarnado, Cristo, o nosso Salvador, tão enfaticamente expôs como essas tradições de origem puramente humana são capazes de distorcer todo o propósito da adoração e da graça de Deus. Observe, o sábado, como ensinado por Jesus, Jesus já tinha dito: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Contudo, o falso zelo, um zelo distante de Deus, um zelo de tradições humanas, fora das Escrituras, transformam a bênção de Deus em pesar. Então não era mais o sábado para o homem. Para eles tem que ser o homem para o sábado. O descanso ordenado pelo Senhor nunca foi um pesar. Pelo contrário, o descanso que Deus nos deu não era para ser um fardo, era uma bênção, era uma graça de poder descansar nele por todo um dia, distante das preocupações seculares. O descanso ordenado por Deus, irmãos, era um seguro de que eles não poderiam ser forçados por outros, por pessoas do mesmo povo, a trabalhar sem parar. Naquele tempo onde as pessoas tinham dívidas e tinham que ser escravizadas, alguém poderia forçar: você vai trabalhar agora todo dia sem cessar.
O descanso que Deus dá é um seguro para que todos, ainda que fosse um escravo mais desprovido de bênçãos, que ele pudesse descansar pela lei. Era um seguro de que as pessoas não poderiam ser forçadas a um trabalho constante. E nem a terra, inclusive. Por 400... Engraçado é que esses homens, que a nação de Israel, os hebreus, eles foram escravos dos egípcios por 400 anos. Forçados a dia e noite trabalhar, sem parar, dando sua vida. 400 anos no Egito. E Deus tira aquele povo de lá, liberta o povo com a mão poderosa, manda dar o direito do descanso. Lembra-te do dia do Senhor. E lá em Êxodo, ou mais na frente, em Deuteronômio, a lei é transformada para que... porque Deus tirou vocês com mão poderosa da escravidão dos egípcios. E agora eles estavam criando um novo tipo de escravidão, que forçava as pessoas a um ato estranho no Shabat. Não foi para a manutenção da vida que Deus deu descanso, para que a vida fosse preservada. Agora a vida do homem deveria ser escrava de uma tradição. Deveria ser escrava do sábado para a manutenção de uma tradição vazia. Mesmo que isso custasse a sua saúde. E Jesus não está dizendo, é para você trabalhar no sábado. Jesus está disposto a curar uma pessoa, a fazer o bem. Esse é um grande alerta para nós. Para que a gente não viva debaixo do zelo de uma religiosidade vã, vazia. Mas aquele que sonda os corações e realmente observa atentamente a todas as coisas, ele não para por aí. Em segundo lugar, ele faz um alerta aos convidados. Veja como Jesus estava atento ao comportamento daqueles homens julgadores. Primeiro, ele observa o comportamento dos convidados, depois ensina por meio de uma parábola como deve se agir de forma zelosa e santa. Esse ensino certamente será levado mais adiante por Cristo. Ele vai ampliar esse ensino naquele texto famoso que, com a graça de Deus, nós vamos pregar mais adiante, da parábola da grande ceia. Lucas 14:7 diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Isso indica que ali, irmãos, havia muitos convidados em volta da mesa. Não foi só Jesus o convidado, mas muitos convidados. O texto nos diz que tinha escribas e fariseus, pessoas proeminentes da lei. E Jesus reparou que quando eles entraram na casa, eles se esforçaram, eles se ocuparam logo de cara a buscar o melhor lugar na mesa. O lugar central, o lugar onde eles tivessem acesso mais fácil à comida e onde eles também fossem o centro das atenções das pessoas. Alguns autores escrevem que a mesa estava posta e as cadeiras eram, na verdade, os bancos eram bancos grandes, como divãs, eram postos em U. E as pessoas se sentavam, várias pessoas no banco. O lugar mais prestigiado era o banco do meio, porque ficava no centro de todo mundo. Aí a posição central do banco do meio era o melhor lugar. Essa pessoa ia ter acesso a todo mundo. E Jesus reparou como essas pessoas se apressavam para pegar esses lugares. Mesmo sendo homens de prestígio. Mesmo sendo pessoas convidadas, conhecidas. Dizendo-se conhecedores de todo o conselho de Deus, eles se esqueciam da palavra clara do sábio, que está escrito em Provérbios 25, versículos 6 e 7. Está escrito: não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Eles, por outro lado, contrariavam todas as normas da etiqueta, todos os ensinos morais. Eles tentavam estar sempre no centro das atenções, uma prática que revela onde estava posicionado o coração deles. Na aparência, nos status, na posição. Na verdade, boa parte da vida de zelo, da religiosidade daqueles homens se resumia a isso. Como as outras pessoas vão me enxergar? Se elas vão me enxergar como santo e vão me reverenciar ou não. E como nós devemos ter cuidado, irmãos, com esse sentimento. Como eu já disse, e as Escrituras claramente revelam para nós, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A nossa vida não deve ser de aparências. Não deve ser uma busca pela aprovação dos outros. O que é que fulano vai achar de mim? Ainda que isso tenha uma certa relevância. A nossa vida
Muito menos deve ser uma busca constante, incessante por likes. Mas a nossa alegria ela deve estar em fazer a vontade de Deus. E por vezes, por muitas vezes, irmãos, talvez quase todas as vezes, fazer a vontade de Deus, seguir realmente o que o Senhor principia em sua palavra, nos colocará na posição menos popular possível, na posição mais impopular de todas, que não terá nenhuma curtida. Na verdade, as pessoas vão odiar essa posição. Porque a palavra de Deus nos ensina a viver de um modo contrário àquilo que o mundo ama. Então Jesus disse, nos versículos 8 e 9, ele começa a parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra. Veja, ele viu a cena acontecer e ele começa a ensinar. É extremamente confrontador o que Jesus está fazendo. Não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois, ou seja, você e o outro, mais importante, dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Então, com uma parábola, uma imagem vívida, Jesus expõe o coração daqueles homens. Essa parábola sobre os lugares de um casamento. E ele mesmo vai explicando a parábola. Não é uma parábola que precisa de um discernimento, de algo extra. Ele vai explicando no decorrer da parábola. Imagine a vergonha e a humilhação que Jesus está descrevendo nessa parábola. Se coloque no lugar dessa pessoa. É como alguém convidado para um casamento e ele não vai ter nenhuma participação na cerimônia. Ele é só um convidado para assistir. E ele vai e se senta nos lugares dos padrinhos que estão reservados ali na frente. Ou então ele se senta no lugar dos pais dos noivos. Ou então ainda ele vai para o lugar das daminhas de honra, que tem que passar jogando aquelas flores, aquelas coisas todas. Então o noivo vem e diz, amigo, esse lugar aí está reservado. Trágico. Jesus disse que esse cara envergonhado, essa pessoa envergonhada, ela vai se sentar no último lugar. O teólogo William Hendrickson, ele diz que existem muitos motivos para que essa pessoa vá sentar no último lugar. Talvez porque ele buscou o lugar de maior honra primeiro e os outros foram ocupados. Mas é muito provável que, na verdade, é que os outros lugares não tenham sido ainda ocupados. Todos. Mas ele vai para o último lugar para não correr o risco de ele sentar em outro lugar reservado e ele sofrer uma segunda humilhação de ser mandado. Então ele vai logo para o último lugar. Quem toma uma pancada dessa, ele vai logo para o final da fila. Porque a vergonha é muito grande. A humilhação seria insuportável. Essas palavras de Jesus eram como flechas batendo nos corações daqueles homens que apreciavam os melhores lugares, é o que os evangelhos nos dizem, nas sinagogas, nas praças. E aqui está embutida uma verdade espiritual muito grande. Uma verdade para o reino de Deus. O melhor lugar que há, irmãos, o melhor lugar de todos, é no reino de Deus. E lá, absolutamente todos os lugares estão reservados para os servos fiéis, para os eleitos do Senhor. Ninguém lá entra de penetra e ninguém lá ocupa o lugar de ninguém. Só o seu próprio. Se estiver na lista dos convidados. Não há humilhação maior nesse mundo. Não há humilhação maior já descrita na história do que aquela que já está revelada para nós. De ouvir da boca do Senhor um dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a maior de todas as humilhações. Jesus já havia dito, lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes em espírito. Porque o reino dos céus, ele não se conquista, não é conquistado, mas é recebido pela graça. O reino dos céus você não entra de penetra, você não alcança, mas você recebe do Senhor, reconhecendo que não pode nada. E a esse ensino Jesus acrescenta no versículo 10. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar. Para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isto será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Isso sim é honra. E aqui o princípio é claro. Jesus está ensinando, você tem que ser humilde. Aqueles homens deveriam conhecer que o nosso Deus requer humildade. E eles eram as pessoas mais arrogantes e vaidosas. E me diga você, se as pessoas mais arrogantes e vaidosas não são aquelas que estão, boa parte das vezes, no contexto religioso e se sentem mais santas do que todos.
por um zelo apenas de esforço. É assim que deve proceder um verdadeiro servo de Deus. Não se exaltando e se colocando como estandarte de honra, como a maioria dos religiosos se apresentam. Mas é com humildade e graça que desfrutamos das bênçãos maravilhosas de Jesus. Jesus dá o exemplo disso o tempo todo. Diante dos discípulos, ele se ajoelha e lava os pés deles como o pior dos escravos. Ele diz, olha, viram o que eu fiz? Vão e façam igual. Vivam assim, de modo humilde. Jesus está nos ensinando a não nos envaidecermos, mas com humildade servirmos a Deus, reconhecendo que absolutamente tudo que temos, tudo que recebemos de suas benditas mãos foi de graça, foi por amor, foi pela compaixão de Deus. Então ele traz um dos princípios mais confrontadores ao coração dos homens, inclusive aos nossos. Porque, versículo 11, porque todo o que se exalta será humilhado e que se humilha será exaltado. Você certamente já ouviu isso muitas vezes, só que de modo errado. As pessoas mundo afora diz, os humilhados serão exaltados, mas não é isso que o texto diz. O texto nos diz que aqueles que foram humilhados publicamente um dia serão exaltados. O texto nos diz que os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham diante de Deus, os que voluntariamente reconhecem a podridão do seu pecado, a miséria da pecaminosidade humana, de como seu coração tornou-se corrompido por causa da queda. Os que voluntariamente reconhecem que em si são incapazes de alcançar a grandiosidade de Deus e que clamam ao Senhor pela sua misericórdia e choram lamentando pelos seus pecados. Esses são bem-aventurados. E tão somente pela graça podem alcançá-la, alcançar a salvação. Esses sim, não por méritos, mas pela benevolência de Deus, esses serão exaltados. Porque Ele, o Senhor, é o galardoador dos que o buscam. Então, Jesus está claramente ensinando o grande lugar de honra, a glória, se encontra no reino dos céus. E lá não entra coração vaidoso. E lá não entra coração arrogante. E lá não entra aquele que acha que merece. É isso que Jesus está dizendo. Os melhores lugares são para aqueles que sabem que não merecem nem estar perto de lá. Em terceiro lugar, irmãos, e último lugar, temos um ensino ao anfitrião. Se agora Jesus se dirigiu aos convidados, se ele se dirigiu aos convidados anteriormente, agora ele se dirige ao anfitrião, aquele que convida. Jesus continuou a observá-los. Isso levou a mais uma parábola clara sobre como os servos de Deus devem proceder. E agora, voltando-se ao dono da casa, aquele que havia convidado, ele diz, no versículo 12, depois Jesus disse ao que havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. É engraçado o ensino de Jesus se a gente não mergulhar para entender o que ele quer dizer aqui. O que Jesus está trazendo para nós, irmãos, são verdades espirituais. O mestre ele não está proibindo amizades. Ele não está dizendo que você não deve se confraternizar com as pessoas mais chegadas. Quando ele olha para aquele homem e diz, não convide seus vizinhos ricos, indica que aquele homem era um homem de posses. Mas o que Jesus está denunciando, através da sua observação, afinal, ele é aquele que sonda as mentes e corações, ele estava sendo observado, mas observava todos, é que essa busca por afeições, muitas vezes ela é realizada pelos motivos errados. É tão realizada pelos motivos errados que as pessoas não convidam aquelas que elas julgam que não são merecedoras de prestígio. Elas convidam aquelas que têm poder, que têm nobreza, que têm dinheiro, que têm algo a oferecer. É bem provável que Jesus tenha percebido que aqueles convidados, eles eram membros de uma elite religiosa. E que muitos, e que muitas pessoas, ainda que fiéis e honradas, jamais seriam incluídas nesse círculo. Jamais teriam um convite para estar ali entre eles. Ainda que fossem membros da mesma religião, ainda que fossem congregassem na mesma sinagoga e se vissem semanalmente, eles jamais seriam convidados, porque, enfim,
não tinham um prestígio suficiente para estar naquela mesa. Porque a grande preocupação daqueles homens não era manter a comunhão com Deus. Era manter um status público. Era dizer, eu sou amigo de fulano e fulano de tal, que é respeitado. O ensino de Jesus é, que valor há em vocês receberem aqueles de que nada necessitam? Que valor há nesse ato? Que valor há vocês fazerem esse banquete apenas para aqueles que podem retribuir o favor? Era como se Jesus dissesse a eles, vocês religiosos, que dizem ser tementes a Deus, era quem mais deviam viver uma vida que espelhasse a glória de Deus. Vocês é que deviam ser exemplos de uma vida debaixo dos propósitos do reino de Deus. Vocês deveriam ser exemplos de humildade, de compaixão pelos outros. Afinal, o reino de Deus é gracioso. O reino de Deus é perfeito. É compassivo, tem compaixão. E absolutamente todos os convidados para o grande banquete do Senhor são pessoas que não merecem e nem mesmo podem retribuir a Deus nada. O que é que a gente pode retribuir ao Senhor? Nosso irmão Gabriel citou mais cedo. O que posso fazer diante de tantos benefícios, como o Salmo diz? Que darei ao Senhor? Não, porque a gente não tem nada com que a gente possa pagar ao nosso Deus o convite da graça. E aqui nós podemos observar uma clara conexão com a passagem seguinte da parábola do grande banquete. O ensino é claro e direto. Se Deus age com hospitalidade suprema e lhe oferece coisas que você jamais pode retribuir, por que você não faz o mesmo com os necessitados naquilo que lhe compete? O Senhor, Ele nos permitiu viver no mundo que Ele criou. Ele nos criou. O que é que você pode fazer ao Senhor quanto a isso? Que pague a sua vida. Mas Ele também, pela sua misericórdia, Ele nos oferece moradas eternas. Moradas celestes. Como podemos pagar a Deus essa bênção? O mínimo que poderíamos fazer era imitá-lo. Agir com hospitalidade. Acolher o próximo. Para com todos, fazer isso para com todos os que necessitam. Isso também é cumprir a lei. Pelo contrário, a gente vê as pessoas assim como aquele homem hidrópico e nós viramos o rosto. A lei dizia, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso deve ser obedecido na prática. Não é uma teoria. Não é sobre sentimento. A prática da hospitalidade é uma das formas como nós podemos amar o próximo. E para isso nós devemos olhar ao nosso redor e ampliar as fronteiras do que é ser o nosso próximo. Isso é um golpe certeiro no orgulho, no ego, na vaidade. Isso acontece dentro da igreja. Quando a gente olha ao nosso redor e diz, eu quero aqueles ali. Aqueles ali são legais para mim, o resto não. Quem te deu o direito de fazer isso? Quem te deu o direito? Então Jesus completa de forma prática. Versículos 13 e 14. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, ou seja, você será abençoado, feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A grande alegria do servo de Deus, meus queridos, se encontra não em ser aceito pelos homens, não em receber os likes, as curtidas, os compartilhamentos, mas em ser aceito por Deus, visto e recompensado por aquele que galardoa os seus filhos. A recompensa dos homens, ela é pequena, ela é fugaz, ela se acaba. Só que a de Deus, onde Ele nos ordena a juntar tesouros, não se acaba nunca. A traça nunca corrói, os ladrões nunca roubam, não se perde. Elas são eternas. Esse não é um ensino novo de Jesus. Ele já vinha batendo nessa tecla há muito tempo. A busca de um verdadeiro servo de Deus não deve ser pela aprovação das aparências, pela aprovação dos homens, mas pela aprovação do Senhor. As nossas atitudes sempre devem visar glorificar a Deus, e a gente faz isso quando amamos o próximo, principalmente aqueles necessitados, aqueles que são desprovidos de toda graça e de todo amor ao redor.
Então Jesus já tinha denunciado esse estilo de vida pecaminoso desses homens. Estilo de vida que por vezes a gente tem copiado. A gente copia esse estilo de vida das aparências aqui na igreja, quando a gente quer se achar melhor que todo mundo, mais santo, mais zeloso que todo mundo. A gente copia lá fora. Isso é muito comum nos nossos dias. Todo mundo quer receber milhões, milhares de curtidas nas fotos. Mas o Senhor nos ensina a buscar a aprovação dele, não dos homens. Ele já tinha dito lá em Mateus 6, de 1 a 6. Jesus diz assim, para esses mesmos homens, esses mesmos fariseus, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistas por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. A recompensa deles é o aplauso dos homens. A recompensa que temos hoje são várias curtidas no Instagram. São vários views no TikTok. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa, porque o que mais importa para nós é receber a aprovação de Deus e não dos homens, irmãos. E ele diz mais, e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Observe, esse tipo de zelo deles era para buscar a atração dos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. É isso que Deus requer de nós, irmãos. É assim que um servo zeloso deve proceder. Com todo empenho, com todo zelo para com Deus. Ainda que ninguém veja, ou ainda que as pessoas odeiem quem age assim. Porque o verdadeiro zelo não está em práticas vazias, mas numa vida transformada, num coração transformado pelo Senhor. Essa passagem, ela marca a introdução daquela parábola excelente do grande banquete. E lá há um ajuste nos personagens. Jesus vai apontar o anfitrião agora como Deus, o grande rei, e os demais homens convidados, nos quais uns rejeitam, outros aceitam o convite. E com a graça de Deus, na semana que vem, se Ele permitir, vamos expor essa passagem. Orem por isso. Mas, o que aprendemos nessa passagem hoje? Qual é o ensino prático para a nossa vida? Primeiro, é que a lei de Deus ela é pura e boa. O Senhor não ordena nada que seja degradante. Mas tentar observá-la distante de quem é Deus, distante da sua ética, distante da sua pureza, da sua santidade, distante da sua compaixão, da sua bondade, do seu amor, é impossível. Aqueles que tentam fazer assim viverão um zelo vazio apenas. Práticas exteriores que podem até receber aplausos dos homens, mas estarão distantes de Deus. Segundo, não existe tempo de se compadecer dos necessitados. Todo tempo é tempo. Seja sábado, seja domingo, ou qualquer outro dia da semana. Nós somos chamados para amar, como Jesus verdadeiramente nos amou. E a sua maior obra foi realizada quando ele estava morto. Nesses dias, inclusive, no sábado. Ele alcançou a nossa salvação. A vida cristã, ela deve ser vivida com humildade e graça. Porque tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos tão somente pelo seu amor e sua misericórdia. E jamais a gente deve se esquecer disso. Quarto, o Senhor ele nos desperta para olhar ao necessitado. Para aquele que está além do nosso círculo pessoal. Nosso chamado é para cuidar das pessoas, para pregar o evangelho, para abençoar os necessitados, porque assim estaremos fazendo para o próprio Deus, como Ele mesmo ensina. Vocês me viram com sede, me deram água, estava preso e foram me visitar. Quando fizemos isso ao Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Nosso chamado é para amar verdadeiramente. A prática da lei é o amor. Então, se você não ama, irmãos, peça ao Senhor para que Ele transforme o seu coração. Nosso coração deve ser transformado para que a gente se compadeça de todos, até daqueles que a gente vê, rapaz, essa pessoa aí feia, distante, toda suja, maltrapilha, que a gente não quer nem perto, né? Porque às vezes é até mal cheiroso. O
somos chamados para amar todas as pessoas. De verdade. Aliás, tudo que ele ensinou nessas parábolas, tudo que ele ensinou nesses atos, nessas falas, ele mesmo realizou com sua própria vida, nos deixando o exemplo máximo e perfeito do seu amor, que ele amou cada um de nós até o fim. O seu desejo de nos receber em sua morada eterna, ou seja, o seu desejo de se aplicar a hospitalidade máxima para nós, o levou à cruz. A sua vontade de nos alimentar no seu grande banquete, nos alimentar plenamente, nos levou a entregar o seu corpo no madeiro. E tudo que ele fez, de forma humilde, ele fez para nos ensinar que no reino de Deus não entra orgulho, vaidade, ego. No reino de Deus o acesso é tão somente pela graça.